Mari, boa noite. Tudo Boa noite, bom? pessoal. Tudo bem com você? Tudo bem. É um prazer te ter aqui junto com a gente para bater esse papo hoje. Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aí é especialmente para o Brasil, diretamente da Suíça, num horário bem mais tarde que o nosso, ou seja, para vocês verem como o compromisso e a pontualidade e a necessidade que a gente vê pelo tema fez com que a gente conseguisse organizar um horário para atender todo mundo aqui no Brasil, todo mundo pudesse assistir. Para quem não me conhece, eu sou Mariana, sócia da Imersão. Eu sou a diretora executiva, sou headhunter, psicóloga, enfim. E conheço o Guilherme Neves há uns bons anos já. E assim, Uns a minha 6 anos já, admiração... Mari. 7, 7 anos, talvez mais. E a minha admiração por ele, ela vem desde o início, desde quando a gente começou a trabalhar em conjunto. Na verdade, eu prestei serviço para a Nestlé por muito tempo. E um serviço bastante intenso, bem interessante, foi bem tailor-made. Isso me fez admirar cada vez mais o Guilherme e conhecê-lo e ver o quanto ele agrega para a equipe, o quanto ele tem um perfil que é super difícil de encontrar no mercado. Então, uma pessoa que consegue transitar em todos os níveis e consegue ter a admiração de todas as pessoas. Então, é impossível você ficar com alguma bronca do Guilherme, alguma raiva, é impossível. Ele desarma a pessoa porque ele tem um jeito cativante de trazer a pessoa para perto, seja fornecedor, seja cliente interno, seja candidato, enfim, eu acho que é super válido isso. E a gente acabou se tornando muito amigo posterior a esse processo aí. A gente acabou se tornando bastante amigo, admirando muito aí a trajetória, a gente se fala até hoje, consegui acompanhar o sucesso que foi a ida dele para a Suíça. Então, excepcionalmente, o horário de lá é meia-noite, não é isso? É, meia-noite e 3 agora. 5 horas Então, à frente. é isso aí. Então, eu vou pedir para o Guilherme se apresentar. Eu acho que o nosso tema ele é muito relevante. É um tema que o mercado tem falado demais, o mercado não sabe como trabalhar isso, uma questão que ela é presente, ela não é presente de hoje, ela já é presente recorrentemente, mas as pessoas elas não sentem um ambiente muito propício para poder se colocar e ser elas mesmas. Então, assim, a ideia, aproveitando esse mês que a gente está falando do mês do orgulho gay, a gente está falando principalmente da representatividade LGBT executiva nas empresas. Que hoje é muito fácil a geração nova, você conseguir identificar, e a geração nova tem uma cabeça muito mais aberta para poder se posicionar diante do mundo, do que você pegar uma estrutura em que você trata com executivos, né? Então, o Gui está aqui para contar para nós aí a história dele, a trajetória e os desafios, principalmente aí como um executivo dentro da Nestlé. E um executivo na Nestlé na matriz. Então, tem aí também para vocês uma ideia do que é o mercado lá fora, de como é que o mercado está vendo esse tema lá fora. Então, eu vou pedir para o Gui se apresentar para vocês. Apesar que eu acredito que muita gente já conhece ele. Legal, Mari. Obrigado. Acho que muita gentileza, muito carinho da sua parte. É recíproco, a admiração. Acho que desde o primeiro projeto que a gente começou a trabalhar junto, eu senti que a gente tinha uma sintonia. E acho que na mesma pegada, né, de inovar, vamos fazer coisa diferente, vamos experimentar. Se essa fórmula não der certo, vamos tentar uma outra. É E isso, acho que assim a gente tem feito, né? é isso Os mesmo. nossos caminhos aí dentro de recursos humanos, de recrutamento e seleção, dentro de consultoria, enfim. Eu acho que essa é a pegada. Mas, pessoal, bacana. Então, obrigado quem está assistindo. Prazer, quem não me conhece. Meu nome é Guilherme, trabalho na Nestlé já tem 15 anos. Ficando velho já. E como a Mari falou, eu já estou aqui na Suíça, mas eu comecei aí no Brasil, em Ribeirão Preto. Comecei como estagiário, a gente tem um centro de serviços compartilhados em Ribeirão, então tenho muito orgulho de falar que eu comecei em Ribeirão Preto como estagiário, depois fui crescendo em diferentes Uhum. áreas de recursos humanos. Quando vim para São Paulo, também trabalhei em algumas áreas diferentes, né, desde desenvolvimento de carreiras, tive uma passagem meteórica pela área de compensação, remuneração e Sim. benefícios, e também por recrutamento e seleção. Então, eu fui gerente de recrutamento e seleção aí no Brasil por 4 anos, 5 anos, na época que a gente trabalhou.
E em Sim, 2016 eu vim aqui para participei de um processo seletivo, então eu me apliquei para uma posição, fui aprovado nessa vaga, então senti aí também o processo como, como sendo recrutado internamente, como sim. candidato interno, né? E vim para cá em 2016. Inicialmente eu era gerente de projeto dentro de um projeto dentro de recrutamento e seleção, e um tempo depois eu fui promovido aí para uma oportunidade que eu estou hoje, né? Eu sou hoje responsável, nós chamamos aqui de Transformation Lead. Então, a gente está fazendo uma transformação dentro de recursos humanos e eu lidero a parte de recrutamento e seleção, de Talent Acquisition. Então, então tem feito esse trabalho e por isso também bastante exposição com os outros mercados, com os outros países. Sim. Estou bastante feliz de estar aqui falando disso com você, Mari. Acho que é um tema super relevante. É a primeira vez que eu falo desse assunto Uhum. abertamente, Legal. publicamente. Quem me conhece, sabe da minha história, mas é a primeira vez que eu tomo essa iniciativa. Então, esse é o Guilherme profissional. E Guilherme, quem é o Guilherme ou Gui, como todo mundo me conhece, além do profissional, Sim. sou casado com o Marcelo. Não sei se dá para vocês verem aí. Então tá aqui, ó, eu, Tá. Marcelo e o Bob, meu filho, casados já há 10 anos. E é isso, estamos vivendo aqui na Suíça, então, uma experiência de brasileiros no exterior, brasileiros na Suíça, também bastante para contar aí como é Uhum. a vida, né, de enfim, de profissional LGBT, casal morando Sim, fora também. Então, acho que a gente tem um papo bem bacana aí para a com gente certeza. discutir. Eu queria que você contasse para nós aí a tua história com o Marcelo, que eu acho bastante interessante, e também a tua história dentro da Nestlé. Como você começou, realmente você falou, tá num momento que eu preciso me posicionar aqui dentro e eu não vou me esconder atrás de um executivo tradicional, que é o perfil que a gente está vendo, graças a Deus, que tem modificado muito no mercado. Então, eu queria que você É falasse, verdade. contasse sobre a gente. Falar da minha história, bacana, assim, acho que estou lembrando, não foi sempre assim, não foi sempre que as pessoas sabiam da minha orientação sexual. Isso talvez na minha história da Nestlé seja o que metade do período que as pessoas realmente me conheceram, né? E eu tinha sempre essa questão, né? Mas por que falar sobre isso? Sexualidade é íntimo, né? O sexo, porque eu me interesso, se é o Marcelo, se é a Marcela, isso é muito íntimo, muito pessoal, Uhum. por um lado. É, ou seja, ninguém se importa, ou ninguém deveria se importar, né, com a sexualidade alheia, mas por outro lado, eu acho que com a minha orientação sexual é parte da minha identidade. Sim. Então, a partir do momento que você se vê em uma situação constrangida, que você não tem a liberdade de falar o que você fez no final de semana, com quem você esteve, o que você vai fazer à noite, né? Todo mundo conta, eu vou ter um jantar à noite com algum colega, enfim, as pessoas contam com naturalidade, né? E aquele profissional LGBT nem sempre tinha essa mesma liberdade para se expressar. E a tua família já tá, nesse momento, sua família já sabia, já tinha ciência do teu relacionamento, já estava entrosada com o Marcelo? Como que era isso? Já, já. Não, minha família, e a família dele também, muito tranquila. E isso vem no outro ponto que eu queria poder comentar sobre a conversa com a família, né? Quando a gente Nossa. fala né, enfim, de LGBT, sempre tem a questão, nossa, tem que chegar e ter a conversa. Pai, mãe, sou Uhum. gay, eu vou sair do armário. E Sim, aí, assim, isso foi sempre um ponto de reflexão para mim, né? Por que que tem que ter a conversa, né? Heterossexuais não fazem a conversa, não chegam não para fazem. falar, né? Então, eu gosto do sexo oposto. Não existe isso, Uhum. né? Então, por que que a gente se vê obrigado, se vê nessa situação de fazer essa exposição dessa forma? Então, eu nunca fiz. Tem que ser uma coisa tratada com naturalidade, eu concordo também. Eu acho que muito dessa questão da pessoa se sentir pressionada a falar é porque a família pressiona para o casamento, né? Pressiona para você apresentar uma namorada, um namorado, pressiona. Então, assim, você tem que estar, assim como todo o resto da sociedade que segue um padrão e que a gente acaba vendo muitas vezes que acaba sendo automatizado, porque não deixa de ser, né? Você sabe que você
Você nasceu, você tem que estudar, você vai casar, vai ter filho, vai cuidar dos filhos, os filhos vão sair de casa, vão casar, vão trabalhar. E, enfim, é o modus operandi da sociedade como o natural que a gente entende que sempre foi. E aí, quando a gente começa a questionar esses padrões, aquilo cabe na minha vida, de que forma, né? Como que aquilo se encaixa, eu acho que a gente começa a se abrir, né? E poder aceitar o diferente. Eu acho que uma coisa que eu acredito bastante, a gente só tem transformação a partir, né, do autoentendimento, da sua, de você poder ter uma autoconsciência, né? Ou seja, consciência para mim é importante. Eu penso nesse tripé de consciência, empatia, né, a Sim, possibilidade também de se colocar no lugar do outro, e educação. Então, sim. acho que são três, né, três fatores que influenciam uma transformação genuína. Tá. Eu acho que uma questão também que é importante é o respeito. É o respeito pelo próximo, independentemente da cor, do gênero, enfim, de qualquer questão que possa ser discutida. É você respeitar o outro como um ser humano. É um ser humano como você. Então, tem alegrias, tem tristezas, passa por dificuldades, passa por conquistas, e você tem que entender que aquilo é normal. E em que momento a Nestlé começou a perceber que ela precisava tratar de uma forma diferente, ou ela precisava tratar com cuidado, eu não vou nem dizer diferente, mas com cuidado essa questão, porque a diferença, se você trata com diferença, já está me fazendo diferente. Então, assim, com cuidado, como eu posso tratar com cuidado esse tema? Legal, acho que assim, a questão da diversidade sempre foi, ou sempre esteve na pauta da Nestlé. O ponto de gender balance, aumentar mulheres em posição de liderança, eu acho que continua, era desde a época que eu estava trabalhando no Brasil já um dos principais temas e continua até hoje, só que a gente precisa ampliar, porque diversidade não é apenas a gente aumentar o número de mulheres, é realmente ter políticas que vão incentivar, fomentar, né, a aquisição e o desenvolvimento de talentos diversos. Então, posso contar, Mari, assim, nunca eu passei por uma situação de constrangimento, de homofobia dentro do ambiente de trabalho. Mas também tem políticas, por exemplo, a gente tem lá, pode parecer pequeno, mas tem um canal de conduta ética que a gente pode fazer denúncias de forma anônima e que é para uma Uhum, empresa terceira, que não é nem para a Nestlé. entendi. Então, esse tipo de política que as empresas implementam, elas realmente ajudam a criar, né, esse espaço. Então, Uhum, no Brasil, nunca passei por isso. Tem um ponto, sim, que eu acho que é importante a gente se atentar, né? Eu acho que mesmo eu acabava não percebendo isso, que é como a gente usa piada, ou como a gente faz piada. E sim. humor no Brasil faz parte do brasileiro, da nossa cultura, da forma Qualquer da gente coisa que se acontece, as relacionar. pessoas criam piada, né? Qualquer É situação. isso. E tá tudo bem, né? A gente aprendeu assim, a gente aprendeu a rir das nossas próprias, dos nossos problemas, enfim. Mas a piada, eu acho que muitas delas, né, tem uma conotação mais negativa, que você vai trazer o personagem da piada para uma posição inferior, Uhum. né? Então, sem perceber, as piadas podem fazer ou podem atacar a autoestima da pessoa de uma forma séria. Então, isso tem que ser levado a sério, né? Legal. Tem uma pessoa que fez uma pergunta, peraí que eu vou abrir aqui. Qual o plano ideal para uma empresa estar em dia com a questão da diversidade? Olha, pergunta difícil. Eu vou contar depois o que a gente começou, a Nestlé começou a fazer globalmente, né? Faz pouco tempo, tá? 2 anos no máximo, a Tá, gente começou a falar sobre inclusão de LGBT e se tá. posicionar sobre isso. Então, Uhum, até então, nosso posicionamento foi a gente respeita e a gente exige o respeito e oferece os canais. A uhum, partir de, 2 anos atrás, 2018, a gente começou a se posicionar externamente para apoiar a causa. Então, hoje, a gente fala, we are Nestlé, we are each for equal, né? Então, somos todos pela igualdade. Então, a gente sim. começou a se posicionar de forma externa. E isso ajuda muito quando você se posiciona não só a marca e todos os outros benefícios, mas Uhum, ajuda a representatividade. A gente está falando sobre isso, ajuda, né? sim. A causa. Então, esse é um ponto.
E aí, o que a Nestlé vem fazendo já há alguns anos? Treinamentos, principalmente com os gestores, para Tá. conscientizá-los de que nós não temos consciência e a gente não tem consciência de muitos dos nossos comportamentos. A gente Uhum. tem um treinamento muito, muito bacana, chama Unconscious Bias, que a gente ensina os gestores sobre isso, para eles ficarem um pouco mais atentos quando eles estiverem, enfim, cometendo aí alguma ação por conta desse inconsciente. Eu vou, já estou vendo que tem perguntas mais aqui, mas eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho que ela é bem pertinente, principalmente quando você fala dessa diversidade, que não só gays, lésbicas e bis, mas também a diversidade que acaba sendo mais marginalizada e que muitas vezes, e aí é um ponto, muitas vezes elas não tiveram oportunidade de estudo ou oportunidades até profissionais para poder se destacar e falar, olha, eu posso agora trabalhar numa Nestlé, por exemplo. É tanto curioso isso que eu tive uma experiência de entrevistar uma pessoa trans e essa pessoa trans falou da dificuldade dentro da empresa de se assumir, então que passou a não ganhar mais bônus, passou a não ter, trabalhava muito mais, mas não tinha o reconhecimento financeiro da empresa. E a dificuldade de encontrar consultorias de RH que pudessem preparar as empresas ou até que pudessem oferecer esses perfis para as empresas que podia ter feito fazer o sentido para poder ajudar a pessoa mesmo, né? Então, o que hoje a Nestlé tem feito em relação a essa minoria? Como é que você acha que isso pode melhorar? Porque hoje você vê que a maioria dessas pessoas em portais de sites que colocam currículos são para posições mais baixas. Aí a gente está falando de um nível... O executivo não se expõe, então quem não é executivo se expõe mais, executivo não se expõe e você acaba não tendo essa referência, esse exemplo dentro da empresa. Como é que você vê essa situação na Nestlé com esse desafio de trazer a diversidade, de fazer com que as pessoas elas reaprendam, né, aquilo que elas aprenderam dentro de casa ou na sociedade para com essa minoria? Tem uma série de coisas que a Nestlé tem feito, está fazendo. Por exemplo, parece simples, mas adequação de como você cria o seu perfil para se candidatar a uma vaga, que tipos de perguntas e de informações que você pode preencher naquele formulário. Sim. Então, são coisas que a gente tem feito que a gente deve fazer. E aí, assim, olhando, né, Nestlé em vários outros países, eu diria que alguns mercados estão um pouco mais evoluídos nesse cenário Tá. do que o Brasil. Uhum. Estados Unidos, a Nestlé é bem grande lá, né? Tanto a Nestlé quanto a Nestlé Purina. Eles ganharam prêmios recentemente sobre sobre todas as políticas que eles têm feito de inclusão. Então, nos Estados Unidos, na Inglaterra também, na Itália, a Itália também tem feito algumas ações muito interessantes, né? Desde patrocinar uma parada, né, LGBT, com a marca e o patrocínio mesmo, mostrar que está junto, está presente, Uhum. até ações dentro com a equipe de recrutamento e seleção. Essa questão é interessante porque foi até uma coisa debatida ontem, que é assim, você tem um público que assiste, que se interessa, que é simpatizante ou que se sente dentro da causa, ou que tem amigos, ou que tem família, e essas pessoas, elas falam, legal, quero ver o que está acontecendo, o que estão fazendo, eu quero poder aprender e estar melhor preparado. E você tem aquele público que realmente não se interessa, né? Então, assim, você tem um desafio de falar assim, eu faço treinamento, eu trago pessoas, para poder falar, para fazer palestras, enfim, para educar. Só que você acaba tendo uma adesão muito específica de quem está interessado efetivamente. Então, como que você acha que estratégia que você acha que deve ser adotada para que você consiga efetivamente trabalhar essas pessoas que não vão, que têm mais resistência, na inclusão de quem chegar? Então, acho que está mais relacionada a isso, essa questão. E eu acho que é o mais difícil, né? É trabalhar aquela pessoa que não está aberta. E eu acho que sensibilizar essas pessoas por meio de treinamento, de informação, campanhas, né? Campanhas de comunicação,
que tentem trazer um pouco de consciência e ajudar essa pessoa a se colocar no lugar do outro, é o caminho. Demora, é demorado, mas a gente tem que insistir, né, nesse caminho. Eu acho que a gente também tem que, para algumas coisas, tem que radicalizar. Não dá para aceitar a falta de respeito. Não Uhum. dá para aceitar discriminação, racismo, homofobia dentro do ambiente de trabalho. Então, Sim, isso a gente tem que ter tolerância zero. E para todos os outros que ainda não entenderam, que estão no caminho de se conscientizar, que ainda estão estudando, é um tema muito complexo, né? sim. Disso que a gente está falando. Então, tem pessoas que realmente estudam muito, né? Se dedicam aí, tem muito estudo. Então, as pessoas que não têm esse conhecimento, a gente vai ensinar. E Aham. aí, na minha opinião, todos os programas de treinamento, esse exemplo que eu te dei do Unconscious Bias, eu achei sensacional, sensacional, porque a gente começa a entender, né, desde a parte teórica até exemplos práticos durante essa sessão de treinamento, como que as nossas, todas esses inconscientes, né, esses pensamentos, essas visões, essas opiniões, elas Sim. são enraizadas, né? É difícil mudar isso. E a gente não percebe. Ela está no automático, está num nível muito mais Exatamente. consciente. Então, quando a gente vai trazendo isso para a consciência, é muito bacana. E uma outra coisa que eu tenho orgulho de ter feito na Nestlé foi ter implementado um programa de psicoterapia breve, assim a Uhum. gente chamou lá. E por Legal. quê? Porque eu acredito bastante na psicoterapia, e eu acreditava também, eu acho que continuo acreditando ainda, que as pessoas têm medo, têm um certo tabu, têm medo de ficar estigmatizadas. Ah, quem vai no psicólogo é gente louca, não está bem. Não tem muito isso, né? Tem, eu acho que mais, Então, eu acho que uma outra geração, acho que a geração de agora não, é mais tranquila, não sei. Mas enfim, exato. me fala uma coisa, vocês têm feito benchmark com outras empresas? Como é que vocês têm visto as outras empresas, primeiro na Suíça, né, que você tem aí, que está do teu lado, como referência, e aqui no Brasil? O que tem sido feito entre as empresas para justamente ter uma melhora na atração desses perfis? Eu acho que, assim, em termos de benchmark, sim, a gente continua fazendo, a gente acaba comparando, né, sempre com empresas do ramo, né, de alimentos e bebidas. Então, tem algumas empresas que estão fazendo um pouco mais de comunicação. Dentro do ramo, eu sinto que ainda é muito pouco. Eu acho que Uhum. outras áreas acabam comunicando mais. Tecnologia, né? Enfim, algumas áreas que o próprio negócio, né? é, também já é mais novo do que a indústria que a gente está inserida. A Nestlé tem 150 e tantos anos. Uhum. Então, não é ainda, né, em termos de comunicação, a gente tá fazendo, estamos chegando lá. Eu fiquei bem orgulhoso ano passado quando eu vi um vídeo de marca, foi um vídeo da campanha Ninho, né? Até quem Uhum. quiser depois assistir, chama Amor como que é? Amor de mãe que deixa, amor que deixa ser, alguma coisa assim, do Ninho. Eu posso depois Aham. passar o link. Fantástico, porque a gente faz esse comercial, né, com a Uhum. marca mostrando uma criança trans. Legal. Então, é super, super bacana e acho que as empresas acordaram para isso. Então, a partir de agora e até depois da pandemia, a gente vai ver muito mais comunicação nesse sentido. Sim. É, então, o que eu tenho visto? Aqui na Suíça, não tanto. Uhum. Apesar de a gente estar num país que é desenvolvido, é o quarto IDH do mundo em termos de desenvolvimento humano, né? Sim. Ainda é um país muito machista. As pessoas vão até ficar surpresas ao ouvir falar, mas é verdade. A Uhum. Suíça é muito, muito machista. Então, não tem tanto espaço ainda. Então, as coisas estão começando a acontecer. A Uhum. luta por mulheres em cargos de liderança é uma luta importante aqui, Sim. assim como a luta LGBT, mas ainda não tem tantas coisas acontecendo. Eu acho que estamos aqui rodeados de outros mercados que têm feito mais. Então, na Aham. Inglaterra tem muito mais coisa acontecendo, na própria Itália também, na França, mas na Suíça não tanto. E acho que no Brasil, eu tenho acompanhado algumas empresas, a Ambev é uma delas, né? Sim. Feito bastante comunicação, então tem muita coisa
boa acontecendo, o que é bom para todo mundo, né? Isso ajuda a profissionalizar mais ainda essa área e abrir caminhos para as outras empresas menores também fazerem. Então, quando empresas grandes começam a fazer, isso com certeza abre portas para as outras. Deixa eu te falar, tem uma questão aqui interessante que eu acho que tem muito a ver com a questão de compra, de bens de consumo mesmo. O poder de compra do público LGBT. Né? A gente sabe que o público LGBT é um público muita boa parte desse público tem um poder de compra grande. Né? Então, quando você comunica bem as suas marcas e você faz uma publicidade, você consegue ter retorno. Como é que vocês veem isso em relação a esse poder de compra do público LGBT? Eu acho que as empresas acordaram agora para isso, né? Não faz tanto tempo. Uhum. Como a Parada do Orgulho Gay em São Paulo é um dos principais eventos em termos de retorno financeiro, né? Tem uma série de outros exemplos de estatísticas que mostram como que é importante. E também tem, né? E eu acho que é importante que as empresas se liguem disso e que comecem a se preparar sua comunicação, seu ambiente interno para isso. Também porque ela é uma organização privada que visa o lucro, então é importante ela se ligar nisso. E tem uma ala dentro, né, da comunidade LGBT que vai criticar, vai falar, não, peraí, esse é uma luta nossa, né, uma luta legítima, que vocês estão tomando essa narrativa simplesmente porque é interessante financeiramente. O que eu penso sobre isso? Eu acho que ajuda toda a comunicação, por mais que tenha um interesse financeiro por trás, ajuda da visibilidade. Então, representatividade importa. Ter pessoas falando sobre isso dentro de uma organização, pessoas em cargos de liderança, vai ajudar nesse objetivo de toda a classe. O ponto que eles trazem, eu também concordo, é que quando eles se apropriam dessa narrativa para fazer ações muito menos arrojadas, só para ficar de bem com a comunidade, esse desenvolvimento é mais lento. Gui, então a gente vai combinar direitinho todo mês uma data. A gente já vai sair dessa conversa já pensando, tá? Quero agradecer muitíssimo a tua disponibilidade no horário que, assim, são muitas horas à frente da gente. E é muito importante você ter participado e você ter conseguido colocar a sua história aqui. Acho que foi muito relevante para muita gente. Agradecer todo mundo que assistiu. Pedir para o pessoal, olha, a gente vai voltar novamente, a gente vai fazer mais lives, a gente vai falar do ser humano, que eu acho que está precisando. Todo mundo está precisando ouvir também. Então, um beijo enorme para você. Mari, obrigado pelo convite. Eu estava em boa companhia com você, que todo mundo estava assistindo a gente, tomando meu vinhozinho. Então, foi uma conversa tão bacana que eu nem percebi o tempo passar. Então, obrigado, adorei. Vamos falar mais vezes. E quem tiver qualquer dúvida também, pessoal, mandem aí um direct para a Mari pelo Imersão On, ou para mim também. A gente está aqui para responder. Com certeza. Aí, se vocês quiserem seguir a página, a gente manda a mensagem depois, os links, aquilo que você falou que você ia compartilhar, a propaganda do Ninho, é muito interessante também. Eu não sei onde está aquela. Se quiser mandar o link, também acho que é legal. Mando. Tá, vou mandar os links para você. A gente posta. Beijo enorme. Beijo para você. Final de semana aí e a gente vai falando. A gente se fala então. Obrigado, um beijo. Obrigada por muito.